Então, preparadas? Vamos começar. À medida que outras pessoas forem entrando, eu vou pausando para lhes dar as boas-vindas. Antes de mais, sejam muito bem-vindas à nossa Productivity Class número 15. Queria dar também as boas-vindas a quem está a ver a gravação. E hoje vamos falar de algo muito importante, que é transformar resoluções em planos de ação concretos. Na última aula, dia 6 de janeiro, vimos porque que normalmente as resoluções de ano novo falham, quais são os principais erros que muitas pessoas, muitas mulheres cometem, e como é que vocês podem implementar algumas estratégias para ultrapassar esses erros que eventualmente possam estar a cometer. E hoje vamos dar o passo seguinte, ou seja, vamos ver como transformar as resoluções em planos de ação concretos, como passar da intenção à ação. Todas vocês já sabem que esta época de ano novo, estamos a meados de janeiro. Muitas das vezes as pessoas em dezembro, no início de janeiro, começam, ou às vezes até quase como uma espécie de obrigação deste ano novo, começam a pensar nas resoluções de ano novo. Mas muitas vezes essas resoluções acabam a ficar pelo caminho. E hoje vamos ver também porque é que isso pode estar a acontecer. Estamos a meados de janeiro. A minha pergunta para vocês que estão aqui a assistir ao vivo e para quem está a ver a gravação é: o que é que já aconteceu? Fez resoluções de ano novo? Estamos a dia 20 de janeiro. O que é que já conseguiu pôr em prática? Conseguiu pôr em prática alguma coisa? Está a ter dificuldade? Está a ter dificuldade em passar desta visão, desta intenção à ação? Quem está aqui ao vivo comigo pode ir partilhando aqui no chat que eu vou lendo. Então, eu gostava de vos convidar a refletir sobre isso, sobre as resoluções de ano novo que possam ter feito, ou em dezembro, ou já no início de janeiro, e que, entretanto, são capazes de já estar a ficar pelo caminho. Então, em primeiro lugar, é importante pensarmos e refletirmos sobre o que é uma resolução. E, principalmente neste contexto de resolução de ano novo, é muito comum estas intenções, esta vontade de mudança está muito presente. Porquê? Porque é uma época, por norma, de recomeço. Representa aquilo que se chama em inglês um fresh start, não é? Uma oportunidade de recomeçar, muitas vezes uma página em branco, num ano novo, e muitas das vezes é acompanhado este ano novo de intenções, compromissos, decisões que muitas pessoas assumem no início do ano novo, e o objetivo é sempre muito parecido: é promover melhorias ou na sua vida ou no seu comportamento. Pode ter a ver com objetivos pessoais, objetivos profissionais, muitas das vezes estão relacionados a hábitos de saúde, hábitos mais saudáveis, estão relacionados também a objetivos de carreira, de negócio, na profissão, e podem estar também muito relacionados a comportamentos que vocês sentem necessidade de mudar. A questão dos hábitos, não é? Os hábitos são, no fundo, comportamentos que nós enraizamos, e muitas das vezes, quando queremos assumir ou criar um novo hábito, é necessário fazer ali escolhas para quê? Para quebrarmos o hábito antigo, que na maior parte das vezes não era tão bom, tão positivo, não é? Tão favorável à vida que vocês querem ter. Então, esta questão das resoluções de ano novo é um hábito muito tradicional em muitas culturas, e muitas das vezes até as pessoas sentem como que uma obrigação. Então, espera lá, toda a gente está a comunicar resoluções de ano novo e eu ainda não fiz as minhas. Então, deixa cá pensar o que é que eu quero mudar, o que é que eu quero fazer. Então, é muito importante que, por um lado, vocês sejam realistas em relação a estas resoluções ou a estas intenções. Por outro lado, não sintam a pressão de ir atrás daquilo que veem muitas vezes nas redes sociais, e tenham em atenção o que é que vocês querem mudar, o que é importante para vocês. Eu tenho falado muito nisto também porque é importante nós alinharmos estas intenções, estas vontades de mudança, esta percepção de nós queremos mudar comportamentos. É necessário que estejam alinhados ao seu porquê. Porquê é que isto é importante para si, em vez de estar
sucumbir à pressão ou a copiar as rotinas ou as resoluções de alguém que vê nas redes sociais, por exemplo, não é? Então, neste momento, de facto, é um momento muito propício ou para recomeçar ou para implementar mudanças positivas. Isto não quer dizer que vocês só possam começar mudanças ou hábitos ou mudar comportamentos no ano novo. Obviamente, vocês podem fazer isto a qualquer altura, em qualquer dia, em qualquer hora. Não precisam de esperar pelo ano novo. No entanto, é sempre bom aproveitar esta tal onda de recomeço. Então, se vocês já tentaram aproveitar, neste momento estamos aqui a 20 de janeiro, já podem-se ter apercebido de alguns dos erros que se calhar estão a cometer, se calhar viram a aula também de 6 de janeiro e já perceberam, ok, há aqui algumas coisas que se calhar eu não estou a fazer da maneira mais correta ou algumas coisas que se calhar nem me percebo e estou a cometer alguns erros e isso de facto está a fazer com que se calhar já esteja a falhar logo nos primeiros dias ou nos primeiros meses do ano. Então, para que as resoluções se concretizem, o que é necessário? É necessário, em primeiro lugar, que tenha muito claro qual é o seu objetivo. Que ele seja claro, que seja específico. Eu falei outro dia também nos objetivos SMART, no live que fiz no Instagram. E este objetivo, em primeiro lugar, deve ser baseado no seu porquê, qual é a sua motivação interna, profunda, porque é que quer isto e não quer aquilo. Então, é muito importante que tenha muito claro por detrás das suas intenções que haja um objetivo claro e específico e que crie também um plano de ação. Um exemplo muito comum no princípio do ano é esta vontade, eu quero ser mais saudável, ou eu quero perder 2 ou 3 quilos, eu quero ter hábitos mais saudáveis em relação à alimentação, em relação ao exercício físico, por exemplo. Então, em vez de um objetivo muito vago, como quero ser mais saudável, vocês podem colocar um objetivo um bocadinho mais concreto, mais específico. Por exemplo, eu vou caminhar 30 minutos todos os dias, ou eu vou fazer 3 caminhadas de 30 minutos, 3 vezes por semana. Percebem? Portanto, dar aqui mais especificidade ao objetivo e fazer com que ele seja mais claro, mas sempre baseado no vosso porquê, porque é que isto é importante para si, não é? Mas para fazer disto uma realidade, também é necessário que haja a tal mudança de comportamento que já falámos, não é? Porquê? Porque normalmente as pessoas querem fazer coisas que não estão enraizadas ainda como hábitos. Então, cada vez que nós queremos criar um hábito, organizar a nossa rotina, temos que fazer pequenas mudanças no nosso comportamento, não é? Para quê? Para vocês conseguirem manter o foco e serem consistentes. Então, muitas das vezes as resoluções e as intenções de novo ano estão sempre associadas a uma mudança de comportamento. Então é necessário fazer o quê? Abordar, em primeiro lugar, esta mudança de comportamento. E com esta mudança de comportamento, normalmente há dificuldades, há obstáculos, e eles aparecem porquê? Porque muitas das vezes há objetivos que são irrealistas. Uma pessoa que, por exemplo, pegando o exemplo do exercício físico, do ginásio, eu dei-vos um exemplo aqui muito simples, fazer uma caminhada, mas há pessoas que, do nada, querem ir 5 vezes por semana ao ginásio, por exemplo. E se nunca tiveram esse hábito, se isso não é parte da rotina delas já, obviamente que vai ser irrealista, não vai acontecer. Por mais que a pessoa tenha essa intenção, não vai acontecer e normalmente o que acontece é que logo na primeira semana aquilo não corre bem. Porquê? Porque o objetivo era demasiado irrealista, tanto para a realidade como para as circunstâncias da pessoa. Então nós temos que ver tudo isto de uma forma mais abrangente, mas também mais específica, não é? Outro dos motivos pelos quais isto falha muito é que não há um plano. Não há o cuidado de criar um plano para atingir os objetivos. Eu falo muito em planeamento, obviamente, porque é essencial que haja organização, que haja priorização, para nós conseguirmos fazer um plano para atingir os objetivos, não é? E o terceiro motivo principal é que muitas das vezes não há um ajuste da mentalidade. E a mentalidade passa, obviamente, por clareza, porquê, mas também
isso é importante para quê? Para criar os hábitos que sustentam a mudança. Nunca se esqueçam que quando nós estamos a criar hábitos novos, muitas das vezes essa necessidade surge por quê? O hábito é um comportamento que nós repetimos de forma automática. E muitas das vezes há hábitos menos bons que já estão enraizados. Então, normalmente, é necessário aqui uma mudança de comportamento que substitua um hábito menos bom por outro mais positivo, porque são os hábitos e as rotinas que vão sustentar as mudanças. E são as mudanças que estão no cerne das resoluções de novo ano, das intenções de novo ano. Então, é necessário que esta mudança seja sustentada por objetivos, por um plano e também por uma mentalidade que vos ajude a realmente serem consistentes nos passos que vão dar para criar novos hábitos que, um passinho de cada vez, vão de facto criar uma mudança sustentável e significativa. Então, qualquer mudança requer estratégias, suporte e uma abordagem, obviamente, realista para acontecer. É algo que vocês nunca podem descurar quando querem transformar uma resolução em algo concreto, num plano concreto, para que ela de facto aconteça. Então, uma das estratégias mais eficazes para mudar comportamentos que nós repetimos de forma consistente e, obviamente, são tornar em hábitos e rotinas para levar a resultados, não é? Qual é? É a implementação das intenções. E isto é uma estratégia da qual vocês não ouvem muitas vezes falar. Quem fez o desafio de procrastinação comigo sabe do que é que eu estou a falar. Quem está no workshop de planeamento intencional também. E esta implementação de intenções é uma estratégia que nós podemos utilizar de diferentes formas. Há muitas formas de nós aplicarmos isto no nosso dia-a-dia para transformar intenções, soluções em ações concretas. Então, esta estratégia de implementação de intenções tem por base o quê? Uma intenção comportamental, tem a ver com o comportamento, tem a ver com o hábito. O hábito é um comportamento que nós repetimos de forma automática. Portanto, quando falamos em comportamento, falamos já em hábitos que estão enraizados em nós, não é? Então, esta implementação de intenções tem por base esta intenção de comportamento como peça-chave. Para quê? Para vocês conseguirem iniciar um determinado comportamento e atingir um objetivo concreto. Vão dizendo aqui no chat se está a fazer sentido, ok? Quem está aqui ao vivo comigo. Então, muitas das vezes, apesar das intenções, não existe a concretização. Pode haver uma boa intenção e normalmente elas são muito realizadas com questões de saúde. Neste novo ano, há sempre aqui uma preocupação acrescida com a saúde. E um estudo deste psicólogo, deste professor de psicologia, Pascal Cherano, numa universidade do norte da Carolina, ele fez um estudo muito interessante e verificou que em 53% das situações, as intenções que estão ligadas à saúde, como fazer exercício físico, ou até marcar e fazer exames de rastreio, de rotina, é sempre algo que as pessoas descuram um bocadinho, não eram transformadas em comportamentos. Ou seja, no início do ano havia aquela onda de recomeço, de intenções, mas depois 53% dessas situações, as intenções que estavam ligadas à saúde, não eram transformadas em comportamentos. E porquê é que eu estou a falar aqui de saúde? Porque a nossa produtividade é, obviamente, alimentada pela nossa saúde, pelos comportamentos que nós temos em relação à nossa saúde. Se nós olharmos para a saúde de uma maneira mais genérica e mais holística, vocês percebem que todos os hábitos de alta performance, de desempenho, de produtividade, são, obviamente, alimentados e nutridos pelos nossos comportamentos também em relação à saúde. Sono, alimentação, exercício físico, a maneira como nós lidamos com o stress, não é? Todos os nossos comportamentos no dia-a-dia. Então, voltando aqui a este estudo, verificou-se que, embora a intenção existisse, quase metade das pessoas não a materializou. E este é mais um estudo que eu trago aqui
para ilustrar exatamente que esta questão das resoluções e das intenções de ano novo, muitas das vezes ficam exatamente por isso, intenções e resoluções, e não são efetivamente materializadas. Então, o que é que falta aqui? Porque é que, apesar das intenções, não existe uma concretização? E isto também é verdade para objetivos profissionais, não é? Eu disse-vos agora mesmo que vocês nunca se podem esquecer que a produtividade é apenas uma consequência da maneira como vocês vivem, dos hábitos que vocês têm. E, obviamente, todos esses hábitos podem ter a ver com a saúde, para criar rotinas que vos ajudem também com a produtividade. Muitas das pessoas chegam até às minhas consultorias e mentorias, têm falta de foco, deixam-se distrair e não têm hábitos que alimentem a produtividade, que lhes tragam clareza mental, muitas acordam já cansadas, portanto, há que trabalhar tudo isto também em conjunto, não é? Então, estamos aqui a falar de objetivos profissionais, porque é que, apesar das intenções, não existe esta concretização. Para tirar da gaveta um projeto, para simplesmente cumprir aquilo a que se propõe, seja um prazo, um trabalho, uma apresentação, uma proposta, algo que tenha a ver também com o seu contexto profissional e que muitas das vezes há aqui uma certa procrastinação, um adiar constante de coisas, não é? Então, muitas das vezes a pessoa que procrastina tem esta intenção, não, isto vai ser, isto vai mudar, eu vou conseguir começar a cumprir prazos, eu vou conseguir apresentar tudo a horas, vou conseguir simplesmente cumprir aquilo que se propõe. Mas depois a vida acontece e todos os imprevistos, todas as solicitações, e às vezes até esta questão da procrastinação entra em cena, não é? Então, isto muitas vezes são o quê? São obstáculos a que as intenções se concretizem. Então, qual é aqui a lacuna? O que é que está em falta? Traduzir as intenções em comportamentos. Porquê? Formar uma intenção é apenas o primeiro passo para atingir um objetivo, para iniciar um comportamento e depois para o conseguir manter. Trazer aqui a consistência, a continuidade. Porquê? Porque este é o primeiro passo, não é? Então vocês depois precisam de ter aqui um plano, saber qual é o vosso objetivo, os passos que vão dar para concretizar esse objetivo, para iniciar um comportamento novo que muitas das vezes vai substituir um comportamento que não é tão favorável ou que não é tão positivo. E depois, para manter esse comportamento no dia a dia, para irem progredindo em direção aos vossos objetivos. Porque sempre que vocês iniciam um novo comportamento, se vocês repararem, muitas das vezes isso significa fazerem algo que não é um hábito para vocês, algo que não estão habituadas. Isto pode ser fazer um planeamento, isto pode ser criar um objetivo, criar metas para atingir esse objetivo. E isto muitas das vezes não faz parte da vossa rotina. Portanto, ao primeiro obstáculo, à primeira dificuldade, acabam por desistir. E é por isso que as resoluções muitas das vezes falham logo, ou na primeira semana, ou no primeiro mês, ou nos primeiros meses do ano, não é? Porque há uma dificuldade em lidar com obstáculos. E quando eu falo de obstáculos, refiro-me obviamente a obstáculos externos, imprevistos que acontecem, solicitações várias, mas também obstáculos internos, que muitas das vezes nós só conseguimos mudar através de uma mudança de mentalidade, não é? Porque a questão da mentalidade é muito importante para quê? Para ter autodisciplina, para perceber o seu porquê e para mudar comportamentos. Então, vamos supor que tem um objetivo ligado à saúde e quer começar a caminhar ou a correr. E tem aqui uma intenção muito forte, o seu porquê é muito forte. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação e o seu porquê é perder 2 quilos. Pode ser qualquer outra coisa, mas eu vou utilizar aqui este exemplo para ilustrar, porque é muito comum. Então, ao fim do dia, já cansada, qual é o objetivo? Começar a caminhar ou a correr. Mas, ao fim do dia, já cansada, depois do trabalho, dá por si a pensar, agora não me apetece, vou fazer amanhã.
chega ao dia seguinte e até se sente motivada. Hoje é que é, hoje é que é. Mas está a chover a potes. Hoje, por exemplo, não sei se vocês estão em Lisboa, mas está um dia assim tremendo. Ainda não parou de chover. Então, deixa para o dia seguinte. O que é que vai acontecendo? No dia seguinte, vamos imaginar que teve um compromisso da parte da tarde, levou mais tempo, se calhar nem teve tempo de lanchar, comer qualquer coisa à meia da tarde e chega à casa e é hora de começar a caminhar ou correr, não é? Mas tem que mudar de roupa, tem que ir caminhar, está cheia de fome e vai lanchar. Mas depois do lanche, simplesmente, a vontade já passou. Eu agora apetece-me a ir para o sofá e ficar ali um bocadinho a descansar, depois logo vou tratar das coisas que tenho para fazer, mas entretanto, onde é que foi a caminhada e a corrida? Já foi. E muitas das vezes é por causa disto que as pessoas desistem, não é? Porquê? Primeiro dia houve ali um obstáculo, o segundo dia houve outro obstáculo, o terceiro dia houve outro obstáculo. Reparem que alguns destes obstáculos são mais internos do que externos, eles parecem externos. Então, muitas das vezes é normal que comece a pensar, eu não sou capaz, isto não está a correr bem, já vão 3 dias e eu ainda não consegui ir começar a fazer a minha caminhada, corrida, há sempre imprevistos e eu nunca consigo ir correr ou caminhar. Se calhar mais vale desistir e começo noutra altura. Então, muitas das vezes é tudo isto que, dia após dia, causa esta determinada maneira. É uma autossabotagem, é um ato de procrastinação e a pessoa nunca começa, efetivamente, com aquela intenção, nunca começa a concretizar aquela intenção que estabeleceu. Então, para conseguir efetivamente passar da intenção à ação, é necessário algo muito importante, que tem a ver com a regulação do comportamento. Estamos a falar de comportamento desde o início, já repararam? Então, fazer um plano de ação que seja flexível, que lhe permita lidar, já vimos, com obstáculos internos, com obstáculos externos, trata-se de regular o seu comportamento. Para quê? Para começar a criar um sistema, em vez de depender da motivação, em vez de depender da força de vontade, e para começar a manter o foco e a consistência. Lembrem-se sempre que consistência tem a ver com continuidade, ok? Não quer dizer que ao falhar um dia ou falhar 2 dias, vocês já tenham que desistir. Não. Vocês vão fazer um plano que seja flexível para atingir o vosso objetivo. Pode ter a ver com caminhada, pode ter a ver com corrida, mas também pode haver um plano B. Atenção. E outra das coisas muito importantes é começar com pequenos passos, em vez de tentar mudar abruptamente. O exemplo que eu vos dei, muito comum, eu nunca fiz exercício físico, eu tenho muitas das vezes, tenho um plano no ginásio, pago todos os meses, mas nunca lá apareço. Às vezes que eu ouço isto, e o que é que acontece? A pessoa começa a aliar o novo ano, agora é que é, este novo ano é que é, vou ao ginásio pelo menos 5 vezes por semana. Então, começam a tentar logo fazer demais e mudar abruptamente. Não é? Então, há que abandonar esta mentalidade, tem que ser tudo ou nada, e descer à terra, baixar as expectativas, o que é que pode fazer de forma realista? Ir 2 vezes, ir uma vez. É importante que comece com pequenos passos. À medida que vai dando esses pequenos passos, vai encontrando o quê? A motivação para continuar. E à medida que continua, o que é que vai acontecer? Se calhar de uma vez vai passar a 2, se calhar de 2 vai passar a 3, em vez de desistir. Então, tudo isto é muito importante quando nós estamos a falar de criar hábitos, de mudar comportamentos, de organizar a nossa rotina, de fazer um plano. Ok? Então, esta estratégia de implementação de intenções significa que, em vez de definir uma intenção, eu quero começar a fazer exercício físico, ligado aqui à saúde, ou quero lançar o projeto XPTO. Eu vou definir uma intenção de implementação. Vocês vão definir o quê, o comportamento e a implementação, que passa por definir o quê, quando, onde e como é que vão fazer isso. Okay? E isto faz parte de quê? De um plano de ação. Okay? Lembram-se que eu vos falei também logo no início da aula, muito importante, antes de vocês
começarem a pensar nas intenções, nas resoluções, comecem sempre pelo porquê, porque é o porquê que vai definir o quê e que vai ser o motor da mudança de comportamento, ok? E depois, quando isso já está muito claro, é o primeiro passo para vocês definirem quando é que vão fazer, onde é que vão fazer e como é que vão fazer. Isto aplica-se, obviamente, a objetivos profissionais, mas a objetivos também pessoais. Uma viagem, uma poupança, o exercício físico, coisas que tenham a ver com saúde, mas não só. Ler mais, começar a cozinhar mais vezes em casa. Portanto, vocês podem utilizar esta estratégia de implementação de intenções para absolutamente tudo aquilo que queiram fazer que tenha a ver com uma mudança de comportamento. Quem está aqui ao vivo comigo? Está a fazer sentido? Contem-me aqui no chat, por favor. Ana, está a fazer sentido? Então, estratégias práticas para aumentar o sucesso e a probabilidade de efetivamente mudarem comportamentos e atingirem o vosso objetivo. Escolher um hábito de cada vez, lembrem sempre que pequenos passos são melhores do que zero. Então, quando vocês querem mudar tudo de uma vez, é a melhor receita para o fracasso. Portanto, se estão a mudar hábitos, escolham um hábito de cada vez e foque-se nele. Okay? Por exemplo, planear um mês, a semana, o dia, por exemplo, é uma ótima maneira de vocês irem concretizando estas intenções, que muitas vezes têm a ver com a saúde, outras das vezes têm a ver com a vossa vida profissional e são muito importantes para vocês se focarem passinho a passinho. E esqueçam lá as coisas dos 21 dias e os hábitos dos 21 dias. Eu digo muitas vezes que isto é um bocadinho falacioso. Porquê? Porque mudar hábitos é mudar comportamentos. E o tempo necessário depende muito da complexidade da mudança que vocês querem fazer. Ok? Não se esqueçam que um hábito é a repetição automática de um comportamento. Então, vocês conseguem, digamos, já perceber se aquilo é um hábito ou não quando se torna automático. No caso da corrida ou da caminhada, quando vocês chegam a casa e vão logo a seguir vestir a roupa para ir caminhar ou para correr. Então, é muito importante que vocês tenham presente que pode demorar uma semana, pode demorar 2 semanas, mas pode demorar mais, dependendo aqui do hábito que vocês querem mudar. E não se esqueçam que a maneira de começar hábitos é o quê? Começar pequenino, ok? Muitas vezes, das vezes as pessoas querem tudo ou nada. Agora eu tive um compromisso à tarde, cheguei mais tarde, já não vou conseguir fazer aquilo que eu queria. Ok, então pensem, o que é que eu posso fazer em vez disso? Posso fazer 10 minutos? Posso ir buscar um treino ao YouTube e fazer ali qualquer coisa? Então, tenham essa atitude. Quando as coisas não correm como vocês idealizaram, tenham aqui também a flexibilidade de adaptação, de pensar, ok, eu não vou conseguir fazer se calhar 1 hora, posso fazer 10 minutos, ok? Então, definam sempre esta intenção de implementação também com isso em mente. E se querem lançar um projeto, se querem tirar um projeto da gaveta, definam os passos necessários para executar cada etapa, porque é muito mais fácil vocês darem um passo de cada vez para chegarem ali a um resultado maior e mais visível. Porque ao fazer um passinho, vocês vão ter a noção de progressão. Eu completei uma tarefa, eu fiz lá o tique. Isto é muito importante para quê? Para vos dar motivação para continuar, ok? Então, outras estratégias práticas, obviamente, passam por criar um planeamento intencional que vos permita criar objetivos com base naquilo, na sua visão de futuro. Porquê que isto é importante? Porquê que isto é importante para si? Qual é a sua visão? É envelhecer com saúde? Aumentar aqui as probabilidades de subir na carreira? Avançar com algo no seu negócio? Então, há que definir as metas práticas, o que é que vai fazer, quando e como vai fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou ficar aqui sentadinha à espera, as coisas simplesmente vou deixar fluir. Vou deixar fluir. Já tentei planear no passado, as coisas não correram bem e eu vou só deixar fluir. E isto é um erro, porquê? Porque quando vocês deixam fluir, as coisas não vão
acontecer. É necessário nós agirmos também para que as coisas se concretizem. Por isso é que eu falo muitas vezes na questão dos vision boards. Não percam tempo a fazer vision boards. Façam os vision boards da maneira correta, ok? E adotar um sistema. Planear ações em vez de depender da inspiração ou da força de vontade, ok? Se nós não criamos autodisciplina, isto não é algo que haja uma varinha mágica, olha, vou aqui, plim, e já tenho disciplina. Não. Isto é uma questão de criar a disciplina e isso, a disciplina depende de vocês. Ela é algo que só vocês é que podem criar para não estar dependente da inspiração, da força de vontade ou da tal motivação externa. Portanto, é necessário que vocês adotem um sistema que vai funcionar para vocês. Lembrem-se sempre disto. As coisas têm que ser personalizadas, não é aquilo que funciona para a vossa amiga, para a vossa conhecida, para a influência que vocês veem nas redes sociais, que vai funcionar de igual maneira para si. Portanto, tenham sempre isto em consideração. O desafio prático desta semana é que identifiquem uma intenção e criem uma estratégia de implementação para quê? Para a colocarem em ação. Ok? Portanto, aqui fica o desafio prático desta semana. Vão comunicando também lá no grupo do WhatsApp qual é a vossa intenção, qual é a vossa estratégia de implementação, para eu vos poder também dar aqui alguma orientação. E se fez sentido para si e quer o meu apoio para planear e concretizar os seus objetivos pessoais ou profissionais em 2025, já sabe que está a decorrer o workshop de planeamento intencional. Este é um workshop que vai acontecer ao longo do ano, tem duas componentes, as aulas gravadas e tem sessões ao vivo em cada trimestre e temos uma comunidade também no WhatsApp para eu vos apoiar, para eu vos dar motivação e para vos dar orientação em relação à concretização dos vossos objetivos. Portanto, vocês podem se juntar ao workshop de planeamento intencional a qualquer momento e, obviamente, se esta não for a melhor solução para si, é uma questão de enviar mensagem e ver como é que podemos trabalhar de um para um. Então, as próximas aulas. Há um tema central para fevereiro e vai ser como gerir o tempo quando tudo parece urgente. Vamos dividir este tema aqui em duas aulas. A primeira, no dia 3 de fevereiro, vai ser dedicada à priorização, como é que vocês podem priorizar as tarefas importantes. É uma dificuldade que muitas de vocês têm, a questão da priorização. E depois, no dia 17, vamos ver como evitar a sobrecarga. Digamos, um sintoma, muitas vezes, de que não há uma priorização correta, porque há sempre aquela questão de andar a apagar fogos e em comportamento reativo, a reagir às urgências. Então, é muito importante implementar estratégias para evitar esta sensação de sobrecarga. Então, para hoje é tudo. Espero que a aula tenha sido útil para vocês. O desafio da semana, já sabem, é definir uma intenção e aplicar uma estratégia para a implementar. E vemos no dia 7 de fevereiro, na próxima aula. Quem está aqui ao vivo, tem alguma questão para mim? Quer partilhar aqui algum insight que tiveram? Muito bem, então despeço-me e vemos na próxima aula, dia 7 de fevereiro. Entretanto, vamos mantendo o contacto no nosso grupo do WhatsApp. Um beijinho para todas!